Olá, muito boa noite para você. Após microrregião regredir para a onda vermelha, a Prefeitura decide seguir a classificação amarela da macrorregião. Patos de Minas confirma mais um óbito por Covid-19 e registra 52 novos casos da doença. Veículos avançam paradas obrigatórias e provocam 2 acidentes em Patos de Minas. Teve batida também na BR-365 provocada por caminhão sem freios. Aumentam as ocorrências de leishmaniose visceral canina. Zagueiros de Galo e Raposa falam de momentos diferentes nos 2 clubes. Os riscos da baixa umidade do ar para a saúde. Secretário de Saúde anuncia novas flexibilizações para o Minas Consciente. 167 detentos do presídio de Patos de Minas já foram vacinados contra a Covid-19. Patos de Minas tem sexta-feira tranquila na vacinação contra a Covid após um dia de caos. E o dia em que os profissionais de imprensa cobriram a vacinação, mas também foram imunizados. Tem ainda análise da notícia e muito mais informações agora no NTV News. Pelo menos 3 acidentes graves foram registrados na tarde desta sexta-feira em Patos de Minas. No primeiro, um caminhão avançou uma parada obrigatória e atingiu um veículo de passeio. O acidente ocorreu por volta das 15 horas no bairro Brasil, quando o motorista deste caminhão avançou a parada obrigatória da rua Prefeito Camundinho e bateu em um Fiorino que seguia pela rua Ouro Preto. O motorista do Fiorino é o proprietário de uma empresa de estofamentos de veículos e havia acabado de deixar no local. Ele foi protegido do impacto devido aos airbags, porém sofreu um corte no rosto devido aos cacos de vidro. Já o condutor do caminhão, que alegou não ter visto a placa de pare, não se feriu. O motorista do Fiorino foi socorrido por uma unidade do SAMU até o Hospital Regional Antônio Dias e passa bem. A documentação dos veículos e dos motoristas estava em dia e todos foram liberados. Um guincho foi acionado pela seguradora do Fiorino para remover o veículo. O segundo acidente também teria sido provocado por um desrespeito à sinalização de trânsito e envolveu 2 veículos, sendo que um deles é um carro forte. Pelo menos 3 pessoas ficaram gravemente feridas. A colisão ocorreu por volta das 3 horas e 15 minutos, quando o motorista de um Fiat Siena avançou a parada obrigatória na esquina da rua Ceará com a rua Dona Luísa e atingiu um veículo especial de transporte de valores. Após perder o controle, o motorista do carro forte atingiu um pedestre, uma árvore e outros 2 veículos estacionados na rua Dona Luísa. Fomos acionados aqui na rua Dona Luísa, cruzamento aqui com a rua Ceará. A informação inicial é que um veículo Fiat teria avançado a parada obrigatória e colidido contra um carro forte, ocupado aí por 4 funcionários da empresa de vigilância. Após a colisão entre os veículos, o carro forte tentou desviar, não teve êxito nessa tentativa de se desviar, né, do veículo que havia avançado a parada obrigatória e infelizmente pegou um transeunte que estava nas proximidades, o atropelou. O carro forte ainda se chocou contra 2 veículos que estavam estacionados na via pública. São veículos de clientes, né, do comércio local aqui, que estavam por aqui. E infelizmente tivemos 3 vítimas de ferimento grave. Foram socorridos pelas equipes do bombeiro, equipes do SAMU que estiveram no local. Com exceção da picape, os demais veículos ficaram bastante danificados. O motorista do Fiat Siena feriu a cabeça e o pedestre machucou a perna. Junto do motorista do carro forte, que também se feriu, eles foram socorridos pelos bombeiros e uma unidade do SAMU. O trânsito precisou ser impedido em várias vias pelos policiais, devido ao conteúdo de valor do carro forte. Ocorrência envolvendo transporte de valores tem suas peculiaridades. O que acontece? Como havia valores no interior do veículo do carro forte, o comandante do turno, o tenente Magnus, teve que acionar demais viaturas para fazer um cerco e bloqueio aqui das vias, impedindo qualquer movimentação de veículos estranhos à cena da ocorrência, para poder garantir aí a propriedade material, né, dos pertences, dos valores e das pessoas, funcionários e demais transeuntes que por aqui poderiam passar, evitando assim uma ação delituosa de oportunidade, né? Às vezes poderia ocorrer de alguma quadrilha, alguém sabendo dessa informação do acidente, estar por aqui e tentar alguma coisa. O que não teria êxito
graças à rápida e eficiente operação que foi realizada aqui por nós. Durante os trabalhos, uma unidade do Corpo de Bombeiros precisou serrar a árvore que foi atingida pelo carro forte. A perícia da Polícia Civil foi ao local para analisar as causas do acidente, e o trânsito foi liberado após a remoção dos veículos. E o terceiro acidente ocorrido na tarde de hoje aconteceu na BR-365, bem próximo ao meio urbano, onde um caminhão apresentou defeito nos freios e bateu em um carro de passeio. O acidente aconteceu na BR-365, no Trevo dos Leilões, em Patos de Minas. O motorista do caminhão seguia pela rodovia quando o carro de passeio, um Voyage, foi acessar a via. O motorista do caminhão perdeu o controle dos freios e bateu. O caminhão estava vindo da Bahia, onde ele carregou, o maracujá, e ele parou em Montes Claros, que foi o local onde nós vimos na nota fiscal, onde ele mexeu nos freios. Ele fez a manutenção dos freios, trocou a lona, mexeu no sistema de óleo. E ia em direção a Araguari, e o motorista do carro de passeio trabalha numa das empresas aqui às margens da rodovia, estava indo para casa, ele simplesmente foi fazer o retorno, para acessar a cidade de Patos de Minas ali pela Avenida JK. Então o que a gente percebe é que, claro, a velocidade poderia não estar compatível no momento do acidente, justamente porque o local ele é antecedido por uma subida e a gente vê o tanto que o caminhão se deslocou, mas também a possibilidade do freio ou a soma de fatores, Então é uma velocidade incompatível, é um problema no freio e eventualmente aí o acidente que aconteceu. A pista ficou coberta pela carga de maracujá que estava no caminhão. Foi necessário interditar o local para evitar novos acidentes e prestar socorro aos envolvidos. No caminhão havia apenas uma pessoa e o carro estava ocupado por 2 pessoas. Os 3 foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Regional em Patos de Minas. Haviam 2 vítimas no Voyage, que foram devidamente retiradas do veículo pelo Corpo de Bombeiros e transportadas para o Hospital Regional. Ambas vítimas com alguns ferimentos na face, no crânio, com algumas suspeitas de fratura, foram devidamente, mas estavam conscientes e orientadas. E nós também conduzimos a vítima do caminhão, o condutor do caminhão, que estava consciente e orientado, estava inclusive de pé quando da nossa chegada aqui na ocorrência. Mesmo assim, nós fizemos as devidas imobilizações e também o transporte dele ao Hospital Regional. Além disso, avaliamos a segurança da cena, elaborando o isolamento e fechamento de trânsito necessários para evitar novos acidentes e, posteriormente, caso necessidade, a PRF irá nos acionar para a realização de uma limpeza da pista em caso se estiver tendo risco de escorregamento da mesma. Os 3 envolvidos estavam conscientes e não houve dificuldade para retirá-los do veículo. Quanto ao estado das vítimas, estavam com escoriações pelo corpo, cortes no rosto e na cabeça. Todas elas estavam conscientes e orientadas. As 2 do Voyage, elas estavam com ferimentos na face, ferimentos no crânio, algumas escoriações pelo corpo e basicamente eram esses ferimentos. 3 acidentes violentos, no período da tarde e todos os 3 tiveram aí vítimas. Todo cuidado é muito pouco no trânsito, Quando você se cuida, você ainda está em risco. Imagina quando acontece um problema como esse, de falha mecânica num caminhão, na BR-365, tão movimentada como é. Graças a Deus que não tivemos aí uma tragédia nessa batida aí, com um capotamento de veículo, inclusive. Vamos fazer uma parada aqui, depois do intervalo no News. Telemedicina, a comunidade médica discute legislação pós-pandemia e aumentam as ocorrências de leishmaniose visceral canina em Patos de Minas. Durante a pandemia, mais de 7 milhões de consultas médicas foram realizadas de maneira online no país. Agora, entidades médicas discutem como será a prestação de serviço no momento pós-Covid. Jaqueline descobriu que estava com câncer em 2017. De lá para cá, o foco tem sido investir no esporte para uma vida mais saudável. Hoje passa por tratamento paliativo e, para se proteger, também decidiu recorrer à telemedicina. Por ser paciente da oncologia, eu tinha necessidade de ir ao hospital mensalmente, tá? E nós sabemos que o trajeto até o hospital se tornou muito perigoso,
estar dentro de um hospital se tornou mais perigoso ainda. E como a minha imunidade, em alguns momentos, ela pode estar fraca, baixa, então o ideal é que eu mantivesse o meu tratamento e acompanhamento com a telemedicina. Kelly é psiquiatra e também vê essa forma de atendimento com bons olhos. Em termos de psiquiatria, o vínculo do médico com o paciente é fundamental para o segmento do processo. E um paciente que mora na mesma cidade que eu, mas precisa se mudar, seja de cidade, estado ou país, ele pode manter os atendimentos comigo e o tratamento dele não tem interrupção. Essa é uma das grandes vantagens que eu vejo. Nesta plataforma, o paciente faz um cadastro, escolhe a especialidade e agenda a consulta em poucos cliques. A expectativa do sócio fundador é chegar a 50 mil cadastrados nos próximos 3 meses. A gente entende, Andresa, que é um caminho sem volta. Acho que a telemedicina veio para ficar, assim como o Uber veio para o transporte, assim como a Netflix veio para a parte de streaming de vídeo, né? Assim como você tem o iFood, que hoje ganhou o mercado na parte de entrega, a telemedicina é uma realidade e eu acho muito difícil que isso volte. Então, a nossa expectativa é que seja regulamentado, permitindo, inclusive, que o primeiro atendimento seja feito pelo médico via telemedicina. Uma lei sancionada em abril de 2020 autorizou o uso da telemedicina enquanto durar a pandemia. Mais de 7,5 milhões de teleconsultas foram realizadas de 2020 para cá. De acordo com dados do Saúde Digital Brasil, entidade que reúne as principais operadoras de telemedicina no país, cerca de 87% desses atendimentos foram de primeira consulta. Mais de 52 mil médicos prestaram esse serviço. Todos os avanços que nos são apresentados, nós temos que olhar por 2 prismas, sendo um deles o preponderante. O primeiro prisma, que deve obedecer a uma resposta, a uma indagação que fazemos, é se isso venha bem dos pacientes. E o segundo é se isso nos possibilita um exercício exitoso, resolutivo, competente e digno do nosso mistério, né, da nossa profissão de médico. E eu vejo, como médico individualmente, como profissional da medicina e como representante do movimento associativo, aqui representando a Associação Médica Brasileira, como um instrumento a favor da saúde das pessoas e da população. Quando terminar a pandemia, a lei que regulamenta o serviço não estará mais em vigor. Por isso, alguns caminhos para a telemedicina estão em discussão. Não pode ter uma lei que seja voltada para uma especialidade em detrimento da outra. A lei tem que ser uma lei abrangente, que atenda... Nós temos hoje 54 sociedades de especialidades no país. Então, eu acho que a lei não deve restringir, ela deve facilitar. O princípio que deve reger o legislador e o conselho, né, os conselhos que regulamentam a nossa profissão, devem ser princípios que respeitem o médico e que respeitem o paciente. O Conselho Federal de Medicina, responsável pela regulamentação no pós-pandemia, analisa o caso em uma comissão. Nós entendemos que, após estabelecer uma adequada relação médico-paciente, uma relação de confiança, esse médico com o seu paciente, eles juntos, usando a sua autonomia, podem decidir por teleconsulta à distância, em complemento, em seguimento a um diagnóstico formular. Agora a gente fala da leishmaniose visceral, doença que pode ser transmitida para o ser humano e que tem aumentado o aparecimento de casos confirmados e suspeitos em Patos de Minas. Este mosquito é conhecido como mosquito palha, responsável pela leishmaniose visceral canina. Uma vez no organismo do hospedeiro, o agente etilógico se multiplica e começa a atacar as células. A transmissão pode ser de animal para animal e também pode chegar a acometer seres humanos. Esse mosquito antigamente ficava ali em zona rural por causa de matéria orgânica. Hoje a gente já está vendo muitos casos na zona urbana. Alguns casos também que eram de cidades vizinhas, né? E hoje a gente já está vendo mais na nossa região. Às vezes pelo animal viajar, então ele pega a doença através do mosquito que pica o animal e ele pode estar transmitindo para os mosquitos daqui que não eram contaminados. E até estava controlada, porém está tendo muitos casos, alguns suspeitos também, né?
No Brasil, a doença afeta mais de 3.500 pessoas anualmente. E para cada humano afetado, a estimativa é que haja 200 cães infectados, segundo o Ministério da Saúde. Em Patos de Minas, sabe-se que nos últimos dias houve crescimento de casos positivos e suspeitos. De confirmados e também da gente suspeitando também. Alguns animais que a gente pega, a gente olha, a gente vê alguns sintomas ali, sinais que a gente vê característica da doença, apesar que o diagnóstico é um pouquinho complicado. A gente tem os testes rápidos que a gente faz, mas um teste rápido que dá negativo não quer dizer que 100% esse animal esteja negativo. Então a gente precisa de fazer outros testes, que a gente manda para fora para fazer o teste de PCR e até o parasitológico também. Então, dependendo, a gente precisa de 3 testes para confirmar que realmente o animal esteja negativo. Para se evitar, há meios de prevenção, entre eles a utilização de coleira repelente, para que assim possa se evitar o tratamento indicado, que é a eutanásia. Coleira repelente, a gente tem uma própria que é feita e também através de protocolo vacinal. Né? Tem as vacinas que é realizada nos animais e aí você vai estar imunizando o seu cãozinho contra a leishmania. Daqui a pouco aqui no News, como fica a previsão do tempo para o fim de semana na região? O início da primeira Olimpíada sem público na história. Zagueiros de Galo e Cruzeiro falam dos momentos diferentes nos dois clubes e os riscos da baixa umidade do ar para a saúde. E, enfim, começaram os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, ou melhor, 2021, né? É que a pandemia adiou as Olimpíadas do ano passado e tirou as pessoas dos estádios. Mas será que conseguiu estragar a festa? A alegria brasileira não mudou nem sem a presença de público no Estádio Olímpico de Tóquio. A nossa delegação foi uma das últimas a passar pela festa sem público, que foi marcada pela celebração ao esforço dos atletas em meio à pandemia. Com o estádio vazio, as redes sociais foram a grande arquibancada. Não faltaram memes, e nem brincadeiras com elementos conhecidos dos brasileiros. Mesmo com as restrições de lotação, os grandes eventos já estão sendo pensados para as outras telas. As redes sociais elas têm hoje um poder muito grande de unir os atletas, as seleções, com os torcedores e também as marcas. As redes sociais também não ficam só se limitando a engajar e manter essa comunicação. Hoje as redes sociais conseguem dispor de plataformas com que as pessoas consigam ver os melhores momentos, acompanhar alguns lances e até mesmo algumas disputas no geral. Cenas como as que vimos nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, com a alegria tradicional dos brasileiros, mesmo em eventos realizados em outras cidades, como aqui em Belo Horizonte, devem demorar a se repetir. Mas o importante é torcer para os nossos atletas. O espírito olímpico segue sempre o mesmo. Estou aqui na cama de hospital, tive uma fratura de fêmur, mas vou tocando e é bom que eu vou poder assistir a Olimpíada todo dia de casa, primeira vez na vida, deitado vendo a competição. Bom, o negócio é o seguinte, a ausência de público no local da competição é muito ruim, é péssimo. Tira um pouco do brilho do evento. O atleta não está acostumado a jogar sem o torcedor. Ele precisa desse incentivo. Imagina uma prova de atletismo de salto triplo, salto com vara, sem as palmas para incentivar o atleta. Isso não é normal, não é comum. O cara que joga vôlei, ele está acostumado a ver a vibração da torcida. Essa vibração empurra esse torcedor, esse jogador. Uma outra coisa, a gente quando vai na Olimpíada, você vê quem vai à Olimpíada, vai para o evento, vai viver o esporte o tempo todo. Vai para uma grande festa do esporte, é fantástico isso. É uma vibração que começa e termina da mesma forma. É uma coisa maravilhosa. Um evento mundial, né, sem poder contar com a presença de público como em edições anteriores, realmente fica um tanto quanto estranho, né? Agora a gente fala do futebol, né? Sem conseguir vencer as 7 jogos, o Cruzeiro jogará neste sábado diante do Vila Nova, em busca de reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro. Nessa sexta-feira, o zagueiro Eduardo Brock falou da árdua luta por uma vaga na elite.
O jogador falou durante a coletiva sobre o peso de ter que vencer o Vila Nova para reencontrar o caminho das vitórias. Acho que é um peso de responsabilidade, de entender, né? E realmente a gente está cada dia procurando entender o porquê que as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer, entender a importância, né, de resultado positivo, não só para a tabela, mas sim para uma confiança de grupo, para tudo. Mas a gente sabe que existe hoje uma cobrança muito grande entre nós, principalmente. A gente sabe da cobrança externa, mas principalmente uma cobrança que está havendo entre jogadores, que são os jogadores que entram em campo, que resolvem, e o porquê que a gente não consegue reproduzir o que faz em treino em jogo. Então acho que essa é uma grande questão. Mas, assim, a gente tem conversado e unido cada vez mais, porque é um momento difícil, claro que é, mas o momento difícil também vai passar, e a gente tem que superar isso dessa forma, que é com trabalho, é com seriedade, com honestidade, e esse jogo é importante para uma virada, né? Para começar uma virada dentro da competição. Então a gente precisa, obviamente, ir atrás dos 3 pontos da vitória a todo custo. O time cruzeirense só pode falar na parte de cima da tabela se conseguir emplacar pelo menos uma série de vitórias, algo que parece bem distante da atual realidade da Raposa. Primeiramente, é claro que existe um sentimento de indignação pelo que está acontecendo, porque a gente vê uma equipe qualificada que nós temos, a gente consegue ver no dia a dia, e simplesmente a gente não está conseguindo transformar em resultado, e esse que é a tecla que a gente bate aqui dentro, é de transformar isso em resultado, de ter tranquilidade para transformar em resultado o nosso trabalho. E a gente, claro, obviamente que a gente pensa em acesso, desde que eu cheguei aqui no Cruzeiro a gente pensa em acesso, só que neste momento nós temos que pensar no próximo jogo, numa vitória, porque a gente precisa primeiramente fazer a primeira vitória e começar a galgar. E com certeza, vindo a tranquilidade, com o apoio de todos, volto a frisar, um apoio da torcida, um apoio de todos os torcedores realmente, nesse momento vai ser importante. Então acho que a gente vai pensar primeiramente no jogo de amanhã, vencer o Vila Nova e depois se preocupar com o próximo jogo. E aí sim, quando a gente conseguir se restabelecer na competição, chegar num local onde a gente deseja na tabela, a gente pode começar de novo a falar em acesso e ver que as coisas estão ficando mais claras, e é isso que a gente trabalha para isso. Tá certo, né? Até porque é uma missão árdua e muito difícil pensar em um topo de tabela num momento como esse para o Cruzeiro, né? A gente continua falando de esportes. No Atlético, o zagueiro Natan encaixou facilmente no esquema tático do técnico Cuca após o empréstimo ao Atlético Goianiense ser interrompido e ele retornar para BH. Natan foi revelado pelo Galo e depois de passar por outras equipes, retornou há cerca de um mês, mas vem mantendo a titularidade na equipe alvinegra. Olha, não me surpreendeu porque eu já estava preparado, já cheguei preparado naquele momento. Se precisasse me colocar diante do Cuiabá, eu estaria também preparado diante daquela situação. O Cuca me deu total confiança, o grupo me recebeu muito bem, então isso faz muita diferença dentro do futebol, dentro de uma equipe. O Galo tem tido uma boa atuação do setor defensivo sob a tutela do técnico Cuca, e Natan avalia que esse é um trabalho conjunto de todos os setores do time. No quesito do Cuca montar a defesa, todos são importantes dentro da equipe, dentro do jogo. A gente vem sofrendo poucos gols, mas isso não é mérito só da defesa, é de toda a equipe, é do ataque, que também se defende junto com a gente, pressiona lá na frente. Então a gente tem feito muito isso, pressionado os times, e espero que a gente possa continuar crescendo e evoluindo ainda mais em todos os quesitos. Sobre o confronto contra o Bahia no fim de semana, o jogador disse esperar um jogo difícil e importante para a sequência na Libertadores. Com certeza, a gente jogando já no domingo contra eles, a gente já vai conhecer melhor os jogadores, o elenco deles, então vai ser um jogo muito difícil diante do Bahia. Como você mesmo disse,
Tem um 9 que é muito perigoso, a gente tem que ficar atento, mas toda a equipe é muito qualificada, então a gente espera que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente está totalmente focado, concentrado para a gente fazer uma grande partida e buscar os 3 pontos, que é o nosso objetivo. Plantel tem, né? Para jogar as 2 competições em alto nível aí, tanto o brasileiro quanto a Libertadores. Além do frio, o inverno é marcado também pela baixa umidade do ar, como tem sido nas últimas semanas na região. Mas, afinal de contas, quais os riscos do tempo seco, além da normalidade, para a nossa saúde? Esta semana, a umidade relativa do ar chegou a ficar em 12%, enquanto que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o nível ideal para o organismo humano gira entre 40% e 70%. Este período requer cuidados especiais. A baixa umidade do ar leva ao ressecamento das nossas vias aéreas, tanto as vias aéreas altas como baixas, e isso deixa a gente muito mais suscetível às doenças respiratórias. Tanto as doenças reacionais, né, que são as ites, a rinite, a sinusite, né, a faringite, quanto as doenças virais, o resfriado, a gripe e até mesmo doenças bacterianas, como as pneumonias, que aumentam, né, os número de pacientes afligidos com essas doenças nesse período agora. O médico explica ainda que o uso de máscaras por causa da Covid-19 auxilia, de alguma maneira, na prevenção destas doenças. Tem até alguns países que o uso da máscara ele já era, né, um hábito anterior. Né? A gente vê que no Japão, no Oriente, já tinha esse hábito justamente para prevenir doenças respiratórias. E com certeza, a gente sabe que muitas vezes a gente acaba pegando um resfriado, mas o uso da máscara ela acaba evitando de transmitir não só a Covid, mas também outras doenças respiratórias, outros quadros virais para outras pessoas. Assim como em anos anteriores, os registros de complicações relacionadas à baixa umidade do ar sofrem um aumento considerável na busca por atendimentos na UPA em Patos de Minas. Ainda mais porque nós estamos vivendo um período de inverno durante uma pandemia de Covid. Então quem tem já uma rinite crônica, uma sinusite, né, nesse período piora, ou pessoas também que não têm, nesse período desencadeiam algum sintoma, a gente sempre fica com medo. Será que não pode ser uma rinite, uma sinusite ou uma Covid? Então a pessoa fica preocupada em relação a isso e está corretíssima de ficar preocupada, e com isso tem que buscar atendimento para a gente fazer o exame específico para avaliar, porque só pela avaliação clínica não tem como a gente descartar um quadro e diferenciar um quadro respiratório simples, um resfriado comum, de uma Covid, por exemplo. O Dr. Elcio Moreira alerta sobre os cuidados e as dicas para amenizar os riscos do tempo frio e seco. Os cuidados agora, nesse período, são a gente tentar melhorar a imunidade do ar, que seja aí deixando uma toalha molhada ao lado da cama, uma bacia d'água embaixo da cama, ou até mesmo usando o aparelho de umidificador de ar, né, que é muito importante, sobretudo nesse período, e manter o nosso organismo hidratado. A gente sabe que a água não é só no ambiente, né, a gente precisa colocar a água para dentro do nosso organismo. Nosso corpo, 70% dele é água, então a gente precisa sim se manter hidratado. E com isso, evitar várias doenças, dentre elas as respiratórias. Tanto as crianças quanto os idosos, eles precisam de um cuidado maior por questões relacionadas justamente à imunidade. E em relação aos idosos, entra uma questão importante, que são os idosos que têm traqueostomia, que é aquele dispositivo no pescoço, né, que a pessoa usa para respirar, que tem sido cada vez mais comum. Os pacientes traqueostomizados, eles têm uma dificuldade muito maior nesse período, porque não tem a proteção de respirar pelo nariz. Então, as crianças e os adultos, os crianças e os idosos, a gente tem que ter mais cuidado com eles, manter a caderneta de vacinação atualizada, né? Hoje a gente sabe que existe vacina contra a gripe, mas existe vacina também contra a pneumonia. Então tem a pneumo 23, a pneumo 13, que protegem contra vários tipos de pneumonia e várias outras doenças que podem ser preveníveis com a vacinação. Por isso que, sobretudo, crianças e idosos têm que ter a caderneta de vacinação sempre atualizada. Pois é, por falar em clima seco, vamos ver como é que fica então a previsão do tempo para o fim de semana em Patos de Minas e na região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Super promoção em armações. Pensou em ótica? Lembrou New Color. A tendência é de céu com poucas nuvens. Em Patos de Minas, a umidade relativa do ar pode chegar a 30% em alguns momentos no final de semana. No sábado, a temperatura varia entre 11 e 26 graus. E no domingo, a mínima prevista é de 10 graus. Em Arapuá, de 10 a 22 graus no sábado e no domingo a previsão é de máxima de 24 graus.
Em Lagoa Grande, os termômetros oscilam de 14 a 27 graus no sábado e as temperaturas devem ser as mesmas no domingo. Em Patrocínio, a máxima no sábado deve ficar em 26 graus e no domingo a previsão é de máxima de 25. E em Vazante, faz de 13 a 27 graus no sábado e de 13 a 28 no domingo. Temperaturas continuam amenas então aí, né? O tempo se mantém seco, inclusive. Em instantes aqui no News, após microrregião regredir para a onda vermelha, a Prefeitura decide seguir a classificação amarela da macrorregião. Patos de Minas confirma mais um óbito por Covid-19 e registra 52 novos casos da doença. 167 detentos do presídio de Patos de Minas já foram vacinados contra a Covid-19. E o secretário de Saúde anuncia novas flexibilizações para o Minas Consciente. Detentos do presídio de Patos de Minas estão sendo vacinados contra a Covid-19. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública confirmou ao jornalismo da NTV que 167 presos já receberam a dose. O órgão também informou que há 9 detentos com Covid-19 na unidade prisional no momento. Estes presos cumprem período de quarentena, acompanhados aí pela equipe de saúde e estão assintomáticos ou com sintomas leves da doença. As celas em que eles se encontram estão isoladas e são rotineiramente desinfetadas, afirmou aí o Sejusp. Sobre as visitas, o órgão destacou que a liberação em cada município segue de acordo com as ondas definidas pelo programa Minas Consciente, mas que já está em tratativas com as demais instituições de saúde, né, do Poder Judiciário e também do governo estadual, para agilizar aí o retorno total das visitas em todo o estado. Mas, por enquanto, permanece como está aí com essas restrições. O Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid reuniu-se na tarde desta sexta-feira. A decisão do grupo foi pela permanência do município de Patos de Minas na onda amarela do Minas Consciente, seguindo aí a classificação da macrorregião noroeste e não da microrregião, que ontem sofreu a regressão do estado para a classificação vermelha, né? De acordo com a nota publicada hoje pela Prefeitura, a decisão levou em conta a análise dos números apresentados pela Vigilância Epidemiológica. O comitê considerou que ocorreu realmente um aumento na ocupação de vagas Covid-19 nos leitos clínicos, mas que os dados mostram que não houve crescimento significativo de casos graves e mortes e que o sistema de saúde se mantém aí com uma taxa de ocupação de 60% a 70%, diz o texto. Uma outra análise da situação, de acordo com a nota, deverá ser realizada pelo comitê na próxima terça-feira para então acompanhar com maior frequência a evolução do quadro epidemiológico. Ou seja, o comitê decidiu hoje essa manutenção ou essa permanência na onda amarela utilizando os critérios da macro, né? Porque a micro, na qual a gente está como amarela, a partir de amanhã, sábado, ela fica vermelha. A nossa microrregião de Patos de Minas, a gente falou disso ontem aqui no NTV News, a nossa microrregião de Patos de Minas, ela regrediu para a onda vermelha do Minas Consciente devido aos números aí que impactam nos critérios, né, de ocupação de leitos, de números novos de casos da Covid-19, né, de contágio. Por isso, regrediu para a onda vermelha. Mas aí o município tinha, né, e tem essa possibilidade de seguir o que diz a macro-região, né, em que classificação está a macro-região, e ela está na classificação amarela, portanto, deixa-se de lado essa classificação aí vermelha da micro para seguir a amarela da macro-região noroeste em saúde, ou seja, não muda nada nos critérios que já vinham sendo adotados aí para a realização de eventos, também aí para abertura de comércios, enfim, todas essas regras são mantidas sem alteração, já que a gente vai seguir a mesma classificação que antes era da micro, agora está na macro. Vamos aos números da Covid-19 em Patos de Minas. O boletim epidemiológico desta sexta-feira mostra, está aí na tela, né, que até o momento 15.070 pessoas conseguiram se recuperar da doença, indicando inclusive o percentual de cura em 93,64%. Ao todo, segundo esses dados aí, 456 doentes se recuperam em casa. Esse número é alto, né? 456, diminuiu pouca coisa de ontem para hoje, que era 458. Esses dados apontam que foram contabilizados ainda 52 novos casos da Covid-19, o que eleva para 16.092 a quantidade de infectados pelo coronavírus desde o início da pandemia. A média de casos novos da Covid, verificada no período aí de 11 a 17 de julho, ficou em 41,57.
Pelo menos 63 patenses, né, de acordo com esses dados aí, estão internados nas redes de saúde pública e privada. 24 deles estão em leitos de UTI e 39 pacientes recebem aí os tratamentos em leitos clínicos, né? Portanto, a atualização de hoje, né, ainda mostra que subiu para 503 a quantidade de vidas perdidas para a Covid, com a confirmação de um novo óbito. A vítima, um homem de 57 anos, morreu nessa quinta-feira, né? Temos aí, portanto, mais um óbito registrado, estamos em 503 vidas perdidas para a Covid. A gente mostra também as internações hospitalares no comparativo que já está aí na tela, né? Comparativo das internações. A taxa de ocupação na rede pública e privada, considerando aí os pacientes de Patos de Minas e também de outros municípios, já que somos aí referência, oscilou para menos no percentual de leitos, como você vê aí, o percentual de leitos clínicos. Ontem era 133,33%, hoje para 113,33%. Ainda é alto, né? Ainda é um percentual alto e a gente espera que ele continue reduzindo. O total de internados reduziu de 94 para 86, como você vê aí. E o total geral de ocupação em leitos, em todos os leitos disponíveis, estava ontem em 70,32%, hoje está em 63,55%. Tá aí, então, essa é uma maneira da gente avaliar esses números, né? Vendo aí essa ocupação de leitos, a preocupação continua, evidentemente, uma vez que a gente tem aí, ainda não temos aí uma segurança, ainda não temos aí uma tranquilidade com relação, de maneira alguma, precisamos nos cuidar mesmo com as imunizações, né, que continuam caminhando, ainda que de maneira lenta, mas continuam caminhando, a gente vai aí, muita calma nessa hora, esperando, aguardando, para ainda não se expor ao risco, uma vez que a gente precisa manter essa nossa estrutura hospitalar sem maiores dificuldades, como a gente viu aí alguns meses atrás, no pico, inclusive, da pandemia de casos, né, no mês de abril, que foi realmente um caos. Mas agora a gente continua falando aí de Minas Consciente, porque à medida que a vacinação avança, como eu estava dizendo aqui, novas flexibilizações passam a ser possíveis. Pois é. Hoje, em coletiva, o secretário de Estado de Saúde ele falou sobre a autorização do retorno do público nos estádios mineiros para o futebol, a realização de cirurgias eletivas, aquelas que a gente citou ontem, né, das cirurgias eletivas, e ele falou também até sobre a compra de imunizantes contra a Covid-19. Confira aí. Falta pouco para a volta do torcedor ao estádio? De acordo com o protocolo feito pela Federação Mineira de Futebol, a resposta é sim. E o secretário estadual de Saúde, Fábio Baquerete, disse que a ideia em Minas é copiar o que deu certo em outros lugares do mundo. Em relação ao Minas Consciente, está autorizado os jogos sim, no estado como um todo, não tem ninguém no cenário desfavorável, independente da onda. Agora cabe ao município, junto à Federação Mineira de Futebol, dar a autorização do público. Então, neste momento, a restrição está baseada no entendimento entre município e Federação Mineira de Futebol. Outra novidade é a possível volta de mais alunos às salas de aula. Em cidades como Belo Horizonte, já foi anunciado o retorno dos estudantes do ensino médio municipal, que também pode ser estendido para a rede estadual. Outra novidade anunciada na coletiva da Secretaria Estadual de Saúde é a volta das cirurgias eletivas em todo o estado de Minas Gerais. Mas para isso, as cidades precisam estar fora da onda vermelha desfavorável e os hospitais precisam garantir, no mínimo, 30 dias de estoque de kit intubação. É um medicamento que a gente vivenciou, né, escassez no mercado e nos estoques. É um medicamento que concorre com a terapia intensiva, que ainda temos aí um número de pacientes grandes ainda internados. Então, caso qualquer hospital autodeclare que tem 30 dias de estoque, qualquer cirurgia eletiva poderá ser realizada. Isso tudo só está sendo possível pela melhora dos indicadores da pandemia em Minas Gerais. Nos últimos 7 dias, 619 dos 853 municípios mineiros não registraram óbitos causados pela Covid-19. A espera por leitos de UTI também alcançou o menor índice nos últimos meses. Apenas 50 pessoas estavam na fila nesta manhã. O segredo de todos estes números é um só: a vacinação, que pode ser acelerada com a chegada de mais doses vindas do Ministério da Saúde. Há uma expectativa para agosto que algumas doações sejam feitas, especialmente pela OMS ou pelos Estados Unidos. Se isso acontecer, conseguiremos sim vacinar em agosto ainda.
Mas o imunizante pode não ser utilizado em Minas. As doses da Sputnik V ainda não chegaram da Rússia. Por causa disso, o governo de Minas pode desistir do contrato de compra dos imunizantes. Estamos percebendo uma dificuldade de entrega dessas doses, mas Minas Gerais continua negociando na tentativa que a gente traga isso o mais rápido possível. Caso não consigamos trazer o mais rápido possível, perde a sua necessidade, uma vez que o nosso calendário está avançando muito bem. Os municípios estão vacinando muito rapidamente no estado e não haveria, então, motivo dessa importação. Mas estamos ainda em tratativas com o Fundo Soberano Russo. E aí a gente vê que esses números, esses índices, né, que são melhores por causa da vacinação, e a gente vacina rapidamente porque nós temos aí décadas de um know-how muito grande para imunizar, né, décadas e décadas, né, ao longo da história do Brasil aí, de imunização, e isso nos dá um know-how justamente para fazer com que isso seja mais rápido, mais eficaz, diferente de outros países, né, que tem uma dificuldade para implantar um sistema como esse. E a gente pensa nesse momento assim, se tivéssemos essas vacinas anteriormente, tivéssemos adquirido essa vacina anteriormente, ou essas vacinas, né, a gente teria aí já praticamente imunizado toda a população, não só de Minas, como do país inteiro. Mas, infelizmente, por questões diversas que todo mundo está careca de saber, acabamos não comprando, não adquirindo mais rapidamente todos esses imunizantes. E aí, vamos seguindo com essa vacinação, devagar como estamos, mas estamos seguindo, né? Chega a vacina, a gente é imunizado, imuniza muita gente, poderíamos estar melhores, mas vemos aí que esses números, esses índices que regridem, né, que ajudam aí a melhorar a situação da pandemia, já deveriam estar assim há muito tempo, se nós tivéssemos corrido atrás antes, buscado antes e chegado com a vacina tanto quanto antes para todos os estados brasileiros, não só para Minas Gerais, que apresenta aí bons números, como disse o Fábio Baqueretti. Mas vamos em frente, a gente faz uma parada aqui no NTV News, já a gente volta com mais informações. Vamos falar dos exames sorológicos, que segundo especialistas não devem ser utilizados para apontar a eficácia de vacina. Patos de Minas tem sexta-feira tranquila na vacinação contra a Covid-19, depois de um dia de caos. E você vai ver o dia em que os profissionais de imprensa cobriram a vacinação, mas também foram imunizados. A gente volta a falar de saúde. Se ontem a vacinação contra a Covid-19 foi marcada por muita reclamação, indignação e desorganização para controlar um imenso fluxo de pessoas, a manhã desta sexta-feira foi de total tranquilidade no prédio do antigo Projeto Saci. Nesta sexta-feira foi vez da segunda dose da vacina AstraZeneca dos vacinados nos dias 6 e 7 de maio deste ano. Dona Zélia, depois de toda a confusão no sábado, enfim conseguiu se imunizar. A minha era dia 15, mas aí teve o problema dos atrasos. No sábado eu estive aqui, chegou que deu aquele problema todo, tinha acabado. Depois eu fui embora, que eu moro na roça, né? Aí hoje eu voltei. O que passa na cabeça de receber essa segunda dose? É uma benção, né, de Deus, né? Que agora eu acho que a gente vai, né? Tá diminuindo muito, né? As mortes, né? Os internamentos. E que Deus ilumine que vai continuar aí o povo sair dessa. Amor e companheirismo até na hora da vacinação. Elizabeth e Osmildo, casados, receberam a segunda dose juntos. Felicidade em dose dupla. Isso. Uma sensação muito boa, porque nós estamos esperando há muito tempo, né? Graças a Deus. Feliz? Feliz, muito feliz. Diferente de outros dias, como nessa quinta-feira, não houve confusão nesta sexta. E a imunização aconteceu de forma tranquila. Mais tranquila, graças a Deus. Deve ter uns 40 minutos. Hoje foi rápido. Foi tranquilo. Quem agora pode se sentir seguro tentou demonstrar a sensação por meio de palavras. Tranquilidade, paz, né? E estou muito feliz, né? Uma coisa muito importante nas nossas vidas. Graças. Que bom, né? Que nós tivemos um dia melhor, um dia com nenhum problema, aliás, né, relatado aí por quem esteve ali procurando a imunização, diferente de ontem, que realmente as pessoas reclamaram muito, né, deixaram muito ali a sua indignação aflorar diante daquela desorganização, como a gente mostrou ontem.
Mas agora um fato curioso neste momento da pandemia é que tem aumentado a procura pelo exame sorológico para avaliar a eficácia das vacinas contra o coronavírus. No entanto, especialistas alertam que este não é um método correto para verificar se alguém está protegido contra a Covid-19. No vídeo replicado centenas de vezes, o médico dermatologista de Divinópolis disse que 6 meses após ser vacinado com a Coronavac, fez um exame de titulação de anticorpos que deu resultado negativo. O Butantan classificou as declarações como fake news em uma postagem feita no Twitter do órgão. No texto, o Instituto diz que o discurso do profissional de saúde é sustentado em uma interpretação equivocada e que as agências regulatórias e especialistas apontam que testes sorológicos não são válidos para testar se uma pessoa vacinada está protegida contra a doença. O Instituto Butantan também publicou comunicado reafirmando que a Coronavac já demonstrou sua eficácia em ensaios clínicos de fase 3 e também comprovou sua efetividade no mundo real, que pode chegar a 62,3% se o espaço entre as duas doses for de 21 dias ou mais. Este patologista explica que o meio buscado para a testagem não pode ser interpretado como única via para definir a eficiência da imunização. Ele não é um exame definitivo, né? Porque a gente tem um tipo de resposta que o organismo produz que a gente consegue ver no soro, né? Que seria esse anticorpos neutralizantes, que seria a resposta humoral, mas tem um outro que também é muito importante, que é a resposta celular. E esse tipo de resposta acontece, só que a gente não consegue fazer uma determinação disso nos exames laboratoriais disponíveis para todo mundo, é uma coisa mais de pesquisa. Então tem essa situação, porque às vezes a pessoa faz, dá um resultado negativo, a gente está tendo muitos resultados negativos ou baixos, principalmente após o uso da Coronavac, e depois a pessoa fica bem preocupada, mas tem que lembrar que existe um outro tipo de resposta, então não é porque ela fez o exame que deu negativo que a vacina não valeu. Não é bem isso. Enquanto a vacinação contra a Covid-19 avança, a procura pelos exames sorológicos tem tido um aumento bastante considerável. A cada dia a gente vê que a procura por esses exames tem aumentado, a gente fica satisfeito, né, com cada vez mais pessoas imunizadas e a gente também consegue acompanhar, né, que essas pessoas estão querendo confirmar esse resultado através desses exames, né? E felizes, né, todos que têm resultados positivos, mas os outros que não têm, não é nenhuma situação para ficar preocupado. E hoje foi dia da maioria dos profissionais de imprensa de Patos de Minas receberem a aplicação da vacina contra a Covid-19. Durante a pandemia, estivemos presentes em todos os momentos, apurando e levando informação para as pessoas sobre o até então desconhecido novo coronavírus. Cobrimos os primeiros casos, as descobertas sobre a doença. Reforçamos as necessidades dos cuidados de higiene e distanciamento social. Relatamos sobre as primeiras internações e óbitos, e os altos e baixos desse vírus que já ceifou mais de 500 vidas em Patos de Minas. E hoje, após tantas reportagens sobre as etapas de vacinação, chegou a nossa vez de sermos imunizados contra a Covid-19. Os profissionais da imprensa. Um misto de emoção, né? Porque quando a gente está do lado do jornalista, trabalhando, o qual você está fazendo agora, né? A gente não sente o que as pessoas de fato estão sentindo naquele momento. E para mim é uma mistura de felicidade, por saber que agora eu vou conseguir me proteger mais e também proteger os que estão próximos a mim. E, de certa forma, uma tristeza pelas pessoas também que não conseguiram, né, chegar até esse momento. Então, mistura de emoções. As equipes de reportagem da NTV, Nossa FM Patos Já e nossos colegas de profissão de vários canais, sites e estações de rádio foram imunizados no posto de vacinação do antigo Projeto Saci. A alegria do momento foi tanta que teve radialista que saiu pulando. E repórter de TV que não parou de trabalhar nem quando estava sendo vacinada e aproveitou para gravar a reportagem. É uma emoção grande, né, para a gente que é da imprensa, a gente que trabalha todo dia correndo atrás da notícia. Nosso trabalho não parou, né, em momento nenhum, então estou muito contente, estou muito feliz, né, de receber essa dose de esperança e show Covid. Vamos mandar esse trem para longe daqui. E é recebendo a primeira dose da vacina contra a Covid-19 que eu finalizo essa reportagem, com a satisfação de ver meus colegas sendo vacinados e com a esperança de dias melhores.
Que os dias sejam melhores, né? Que a gente possa ter realmente dias melhores. Colegas da imprensa aí sendo imunizados, a gente fica feliz, né? Que todas as pessoas possam receber aí a imunização e que a gente possa caminhar, como eu estava dizendo no bloco anterior sobre essa questão das vacinas, né? Que quanto mais vacinarmos, mais vidas salvaremos, então. Por hoje é só, a gente encerra essa nossa análise também, o NTV News de hoje por aqui, mas volta amanhã às 19 horas. Boa noite, obrigado pela companhia e até lá.